A gente sabe que Davi era uma escolha totalmente, na nossa visão, negativa. A gente sabe que Gideão, o mesmo, vai dizer que a sua família não era uma família renomada, ele não era o maior da casa de seu pai, mas ele era quem Deus estava escolhendo. Não importa a circunstância que permeia a sua vida, o que vai determinar a sua vitória não são as prerrogativas, não são aquilo que você julga ser favorável à sua própria habilidade, humanamente falando. O que determina tudo é o propósito de Deus. Você já viu muitas pessoas lutarem, e você olha para aquela pessoa e aquela pessoa parece que tem tudo para ter sucesso naquela situação. Só que não acontece em muitas situações. E às vezes você vê uma pessoa e você olha humanamente e acha que é impossível. Só que acontece. Há um propósito de Deus, há uma vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Abraão fosse o herdeiro da maior bênção que Deus daria a um homem no que diz respeito a uma descendência, a uma geração. Aquilo que era obscuro, aquilo que era negativo, aquilo que era improvável, aquilo que era impossibilidade, Deus está dizendo: eu posso mudar a sua história, eu posso estabelecer aquilo que os olhos naturais não podem ver, não podem enxergar. Eu posso realizar na sua vida aquilo que jamais você ia conseguir realizar. A visão de Abraão é que Eliezer, o Damasceno, seria o seu herdeiro. Só que Deus lhe faz uma promessa de um filho. E muito além do que um filho, Deus também lhe promete uma nação. Deus lhe promete uma nação tão grande, mas tão grande, que os seus olhos não conseguem enxergar. Ele não consegue contar numa dimensão física, porque eu penso que talvez Abraão não chegou a contar nem 200, 300 estrelas, logo se perdeu na conta. Agora Deus, Ele promete aquilo que é impossível aos homens, porque para Deus não existe impossibilidade. Ele é o mesmo que ainda faz brotar a água da rocha. Se você acredita no seu milagre, não desista, vai até o final. Satanás pode levantar um coro de derrota ao seu favor, dizendo: vai perder, não vai conseguir, não vai vencer, não vai acontecer, não vai passar disto. Mas se você está debaixo da promessa de Yahvé Sabaote, ele não conhece derrota, ele não sabe o que é derrota, ele não conhece retrocesso, ele firma a palavra, ele vela por ela, passa céus e terra, mas a palavra dele permanece inabalável, aleluia, inalterável. Quantos acreditam nisso? Dá um glória a Deus aí, aleluias. Chorimacarabacheias, halamai, chorimicandarabacharamahaias. Sinta a presença do Espírito Santo. Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos de idade. Nessa ocasião, do capítulo 22, ele já estava com mais de 100 anos. E Deus continuava provando ele, e ele continuava passando por experiência intensa. A vida cristã, ela não é monótona.
Ninguém chega no ápice e diz, é isto daqui. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Não somos nós que determinamos a hora de parar. É Deus que determina o processo que Ele tem para nós. Há momento que as circunstâncias, as adversidades, elas nos norteiam, ela se revela de uma forma tão assustadora, que a gente procura caverna, a gente entra pelo caminho da falência e da desistência, mas parece que eu vejo Deus olhando para Elias e dizendo, Elias, aqui em cima está escrito que não é a hora de você parar, não é a hora de você desistir, é Deus quem sabe quando a obra acaba na sua vida, e se Deus tem algo contigo, persevere acreditando que Deus moverá céus e terra, aleluias. Se necessário for, você vai ouvir a voz retumbante do teu Deus, dizendo, sai para fora, saia do desânimo, saia do medo, saia da dúvida, saia da incerteza, aleluia. Deus tem propósito de vitória para você. As circunstâncias não vai determinar a ação de Deus ao seu favor. Tem gente que acha que é novo demais. Tem outros que acham que são velhos demais. E não existe barreira para Deus. Não existe. E a gente já viu homens com quase 100 anos de idade encerrar seu ministério de uma forma tão poderosa. E o sinal de tudo isso que não existe limitação para o nosso Deus. E se você está dentro do propósito de Deus, não vai ser as crises existenciais, não vai ser as palavras contrárias, não vai ser as adversidades da sua vida que vai brecar, frear o sonho, o projeto, a vontade, o querer de Deus para a sua vida. Quem acredita no extraordinário, quem acredita no sobrenatural, levante uma das suas mãos. Só quem acredita, irmão. Só quem crê que há uma parceria de Deus com você, há um propósito estabelecido nos céus para a sua vida, e Deus está dizendo, eu não desisto de você. Halabakesurimikandaraya, Cheiplay Pro, Haramai, Churimihai, Niramando Kerimarabácia. Aleluia. Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar e enfrentar novas batalhas e aprender novas verdades. Há um processo de Deus para a sua vida, e você tem que viver esse processo, você tem que passar por esse processo. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer, e quando deixamos de crescer, paramos de viver. Viva o propósito do Senhor, viva o propósito do Senhor. Gênesis capítulo 22, é a maior prova que Abraão teve que passar. Fale para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus está no controle. Fale, não procure a prova, Ele mesmo vai mandar. Ele sabe quando mandar. É inevitável. Alguém disser, não, eu sou cristão, eu não quero esse negócio de prova, de luta, isso aí para mim não está na minha mentalidade, mas está na Bíblia, não tem como fugir disso, irmão. Não estou pregando sobre sofrimento, estou falando de uma realidade bíblica. A gente passa,
Só que a gente não passa por acaso. A gente não passa sem propósito. A gente sabe que as provações, segundo Tiago escreve, ela tem propósito. Elas são um instrumento para moldar o nosso caráter. Ela tem o objetivo de nos trazer amadurecimento espiritual. Ela é pedagógica, ela nos ensina. São as adversidades da vida que vai estabelecer o nível de comunhão sua com Deus. São através dos conflitos, são através das lutas, que você passa a se aproximar ainda mais de Deus. Alguém que nunca passou por um processo, Deus pode estar do lado dele, pastor, mas ele não consegue sentir nem experimentar um nível de comunhão. Mas quando alguém passa por um processo, um trabalhar de Deus na sua vida, ele amadurece espiritualmente, ele cresce espiritualmente, ela cresce espiritualmente. Não desista do propósito de Deus, não desista do propósito de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. A gente sabe que as tentações, ela vem do inimigo, ou o inimigo usa ela para estimular ou tirar de nós aquilo que é mais negativo, aquilo que é destrutivo, o pior que existe em nós, é extraído através das tentações, e Satanás tem esse objetivo, mas a gente sabe que as provações, ela tem um propósito de fazer florescer tudo que há de bom na nossa vida, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é inspirador, tudo que é edificante. A provação vai estimular e extrair isso de você. Aleluias. Já viu um crente provado, irmão? Ele não se aborrece por qualquer coisa, ele não sai murmurando por qualquer coisa, ele compreende a situação como um agir de Deus ao seu favor. Se Deus está permitindo, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer revelar algo para você. Faça como Abraão, não desista da chamada de Deus. Ela pode ser dolorida, mas não desista, abrace ela, viva ela. Bendito é o nome do Senhor. Na escola da fé precisamos periodicamente passar por prova, e Abraão teve a sua cota de prova. Abraão passou as suas provas. Eu nunca vi, irmão, na Bíblia eu nunca vi. Na Bíblia você não vai ver um escolhido de Deus ser um homem de uma prova só. Deus dizer, eu vou fazer isso e isso na sua vida, vai ser tremendo, vai ser extraordinário, mas eu não vou te enganar não, você vai ter que passar por isso aqui, mas vai ser só isso aqui, a vitória chega e vai ser bênção a vida toda. Eu nunca vi isso na Bíblia, viu, irmão? Para quem Deus escolhe com propósito, há um processo. A prova de Davi não foi só derrubar Golias, não, irmão. Quase a vida toda o homem passou por situação. A prova de Abraão não foi só acreditar na promessa, abraçar e acreditar, não. Teve muitas coisas inseridas na história da sua vida. A prova de Jesus de Nazaré foi muito grande. A prova de Paulo nem se fala, meu irmão. Tudo que você imaginar, coloca mais um pouquinho, Paulo passou por tudo. Paulo não pregou só de punho teológico, Paulo não pregou apenas com poder de persuasão. Há momento que Paulo prega com a Bíblia, com a vida, há momento que Paulo revela experiências
que levou ele a transmitir um evangelho, sentindo as dores de uma prisão, de açoites e tantas coisas. Nós vivemos uma geração melindrosa, nós vivemos um cristianismo que as pessoas desvirtuam a essência dele. Deus não quer meninos mimados, Deus quer pessoas que suportam os desafios de uma chamada. E se você acredita na vocação de Deus para a sua vida, levante a tua mão e diga: Senhor, eis-me aqui, estou aqui disposto a viver o teu propósito, haja o que houver, venha o que vier. Aleluia! Fale para a pessoa que está do seu lado, diga: você terá a sua cota de prova. Ah não, mas eu vou orar tanto, vou jejuar tanto e Deus vai me livrar de tudo isso. Você pode orar a noite toda, o dia todo, meu irmão. Aquilo que você tem que viver, você vai ter que viver. Se fosse assim, se Deus tivesse dó, Deus nunca ia deixar Jó passar pelo que ele passou. Deus nunca ia deixar Davi passar pelo que passou. Deus, ele não tem um sentimento de dó. Deus, ele tem um sentimento de crédito. Deus olha para você e diz assim: eu acredito em você. Pode todo mundo não acreditar, Deus está dizendo: você é um projeto que eu escolhi e eu acredito na sua vitória. Aleluia. Quantos são projetos de Deus aqui? Aleluia. Deus vai fazer algo através da sua vida. Só quem acredita glorifica Ele. Alabaxorimicandaraias. Aleluias. Abraão teve a sua cota de prova. A primeira prova que Abraão passou foi a prova da família. Essa prova aqui, ela pode vir de diversas maneiras. Ela se apresentou a Abraão na questão da separação. Você deixar pai, mãe, irmãos, parentela. Mas tem gente que passa por essa prova de diversas maneiras. E Abraão teve a prova da família e passou por ela. A segunda prova que Abraão passou foi a prova da fome. E só sabe o que é fome quem já teve. Tem gente que passa a necessidade. Necessidade é uma coisa, fome é outra bem diferente, irmão. Talvez na necessidade você não tenha aquele bife que você queria comer. Mas você tem o arroz, e o arroz vai, de uma forma ou outra, vai encher a sua barriga. Agora a fome é desesperador. Abraão é um homem que é desafiado a viver através da fé. E viver através da fé, meu irmão, não é para qualquer pessoa. É só para quem decide viver a dependência de Deus. Nesse quesito, eu já vivi muita experiência, pastor Marco. Você olhar e você não ter uma fonte de renda, você não cobrar para pregar o evangelho, no meu caso eu nunca cobrei. Se a igreja me der uma ajuda, a mim, se não me der, eu prego do mesmo jeito e volto feliz do mesmo jeito. E há diversas situações. E mesmo quando a gente está dentro de um contexto, de um apoio, mas você se encontra em situações que às vezes você depende desta fé de provisão, de milagre. E Deus faz, irmão. Deus faz. Deus cria situações. Esse mês eu falei: Deus, para mim cumprir com as minhas obrigações, eu estava precisando de 1.500.
Aí eu olhei e falei, da onde é que eu vou tirar esses 1.500? Deus inquietou uma irmã, mas inquietou mesmo. Não sabia de nada. Eu havia entregado uma profecia para ela, acho que uns 6 meses atrás, e Deus fez cumprir. Ela assinou o papel como Deus mostrou, e ela pegou um valor, acho que uns 50 mil, e ela chegou e trouxe na minha mão aquele valor. Eu não falei que eu estava precisando, mas ela foi na minha casa e trouxe o valor que eu precisava. É a provisão de Deus. É você crer que Deus irá mover ao seu favor. E Abraão, nesse momento, ele se desespera e vai para o Egito. Ele não acredita que Deus o sustentaria na prova. Ele sai do local que Deus queria. Ele não consegue vencer a prova da fome. A terceira prova, a prova da cordialidade. Ele foi cordial com Ló, dando a ele o poder da escolha. Eu aprendo com uma atitude de Abraão, que para você vencer não basta você ser o primeiro, não basta você estar na frente, não basta a vez ser sua. Às vezes a vez é de alguém, só que Deus faz a honra de outro. E a vez aqui é de Ló, mas a honra de Deus é para Abraão. E Deus cumpre o seu propósito. Independente da circunstância, o que vai determinar é a motivação que Deus tem pelo propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Quem acredita, aplaude a Jesus bem forte. Ele passa pela prova da luta, quando derrota os reis. Há momento que a gente tem que lutar, irmão. Há momento de batalha. Onde eu estava vivendo uma situação e o negócio estava difícil. Aí eu tenho uma intimidade com Deus assim, que é pessoal. Deus, há momento que eu estou andando, Deus fala, faz isso, faz aquilo. Eu vou e faço, eu não questiono não. Tem hora que o negócio é estreito, mas eu vou lá e faço. E eu já fiz umas coisas assim que só quem acredita mesmo que é Deus tem coragem de fazer. De ir em determinado lugar, Deus fala, vai em tal lugar. Aí eu pego e vou, e eu vejo Deus fazer alguma coisa. E há momento que a gente tem que batalhar. E dentro daquela situação, Deus falou comigo. Você precisa entrar numa peleja. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer, né? Aí Deus falou fortemente no meu coração. Para te dizer a verdade, teve dia, eu estava morando no Recanto, pastor. Tinha um monte que dava para ir a pé. Teve dia que eu fui mais de 3 vezes naquele monte. No dia, irmão. Deus falou, é para buscar, então vou buscar. Ia de manhã, ia à tarde. Ia 2 vezes no período da tarde. E foi aonde eu vi Deus mover os céus assim de uma forma especial. E eu vi aquela situação ser resolvida. Porque Satanás estava pondo um ponto final. E Deus diz, não é o ponto final. A oração pode mudar essa situação. Quantos acreditam nos meios que Deus tem para a tua vida? Se você viver a direção de Deus, Deus vai fazer algo. Ele passou pela prova da fortuna, quando disse não às riquezas de Sodoma. Tem hora que você vai ter que dizer não às riquezas. Se essas riquezas não for o propósito de Deus para a sua vida. A gente percebe que é inegável, Deus queria engrandecer Abraão, era a promessa, engrandecerei, vou te prosperar, vou te tornar muito rico. Só que Deus trata conosco no que diz respeito àquilo que é o propósito de Deus. Às vezes, se Deus vai agir na sua vida na área do dinheiro, então Deus vai tratar com você relacionado ao dinheiro.
Então Deus trata com Abraão, e Abraão olhou para as riquezas de Sodoma e disse não para elas, porque Deus tinha um propósito maior na vida dele. Ele passa pela prova das riquezas, ele passa pela prova, em sexto lugar, da paternidade, e em sétimo lugar, para mim correr aqui para o final, ele passa pela prova da despedida. Eu acho que as piores provas que Abraão passou foi essas duas, da despedida e a prova de sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Deus, ele é tão específico, irmão, que Deus diz, ó, pega Isaque, o teu único filho, o filho que tu amas. Deus está dizendo, aquilo que tem mais valor para vocês, aquilo que representa a esperança depositada, pega tudo isso e vai ofertar a mim, vai sacrificar a mim em Moriá. Está vendo o jeito que Deus é específico? Deus determina o lugar, Deus determina a forma. E o que mais me chama a atenção é que Abraão, ele não pensa duas vezes. Tem gente que gosta de enrolar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah não, agora não, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu terminar aquela faculdade, deixa eu resolver essa situação. Deus diz, pega teu filho, teu único filho. A Bíblia diz que de madrugada, irmão, Abraão pegou estrada e destino ao lugar que Deus determinou. Aprenda a ter pressa com aquilo que é a ordem de Deus ao seu favor. Se Deus está pedindo, faça. Se Deus está ordenando, faça, porque Deus tem o seu propósito. Aleluias. Eu não vou entrar muito no detalhe do sacrifício de Abraão levar Isaque até Moriá, porque o meu objetivo finaliza aqui na sétima prova de Abraão, que é a prova da despedida. Ele teve que despedir. Quando a gente contextualiza o capítulo 22, a gente sabe que há uma motivação de Deus para Moriá na vida de Abraão. Moriá não existe por acaso. Moriá não é um erro de percurso. Moriá existe na vida de Abraão dentro de uma motivação divina. Deus, ele não é extremista. Deus, ele não vai criar uma situação para te levar ao desespero. Quando Deus faz algo desta natureza, porque há uma necessidade desta natureza para Deus fazer na sua vida. Porque o contexto vai mostrar que Abraão, pastor, ele ficou empolgado com a bênção. Ele deixou de adorar. Ele ficou a vida toda esperando a promessa cumprir. E quando esta promessa acontece, aí é mais ou menos assim: Deus, dá um tempinho para mim, deixa eu tirar férias. Ele vive um apagão de comunhão, e Deus está dizendo: não dá desse jeito, Abraão, eu tenho saudade de você, eu tenho prazer de relacionar com você, não dá para ficar esperando o teu banquete terminar. Deus está dizendo: a festa você criou e você me colocou do lado de fora. Então a festa que Deus não está presente, ela não dura muito. E Deus está dizendo: eu vou acabar com a tua alegria, pseudo alegria. Eu vou acabar com o teu banquete, porque na realidade o banquete de Abraão só lhe trazia dor e desconforto. Deixa eu te dizer uma coisa, espiritualizando o texto: se Deus não é prioridade na sua vida,
todas as alegrias que lhe vêm, elas são passageiras e sem sentido. Coloca Deus em primeiro plano, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus na frente, que algo extraordinário vai acontecer. A aliança que Deus estabelece, Deus não estabelece no nível de superficialidade, não. Deus não estabelece no nível superficial. Deus está dizendo: eu gosto de uma forma intensa, eu gosto de uma forma duradoura, permanente. O que Deus está dizendo, o que eu determinei para a tua vida, não é coisa de momento, não é coisa de circunstância, é permanente, vai durar, vai permanecer. Só quem acredita glorifica Jesus aí. Não dá para quebrar a aliança com Ele. Abarabachandaraias. Alamachorimicandaramaias. Abraão está vivendo um dilema. Abraão está vivendo um desconforto, porque as decisões erradas, elas fazem isso com a gente. Uma decisão que a gente toma errada, não dá para apagar ela, irmão. Não dá para pegar uma borracha e dizer: essa daqui não deu certo. A gente vai ter que viver com as consequências daquela decisão, até a hora que Deus intervir nela. E Abraão, ele concorda com Sara. E todos sabem da história, não vou entrar nesse detalhe. Eles têm Ismael. Ismael é aquilo que veio para tentar preencher a lacuna, a brecha. Só que o negócio só vai funcionar com aquilo que é de Deus na sua vida, com aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Mas eu acho Deus tão lindo, eu já estou finalizando, é que às vezes a gente cria o problema, irmão, e se a gente cria, não era a gente que tinha que lidar com ele, não era a gente que tinha que resolver ele. Só que tem hora que a gente está tão envolvido com a promessa de Deus, que pela promessa e o propósito de Deus, Deus está dizendo: eu não dei ordem para você fazer isso, eu não falei para você fazer desse jeito, só que você fez. Agora não tem como você resolver, só que Deus está dizendo: o que eu projetei não vai ficar pela metade. O que eu determinei não vai ser parcial na sua vida. E Deus está dizendo: o problema você criou, mas me dê ele, coloca ele na minha mão, porque a bênção ela não vai ser parcial, ela não vai ser pela metade. O que Deus está dizendo, a alegria que Ele projetou para a tua vida, o Ismael não vai atrapalhar. A alegria que Deus projetou para a tua vida, as suas decisões erradas e equivocadas, não vai neutralizar. Deus está dizendo: coloca o problema na minha mão a partir de hoje. Viva a promessa, viva a promessa, viva a alegria, viva a paz, viva o Isaac. Deixa Ismael ir embora, dispersa Ismael, viva o milagre dele. Alarabachandaraias. Abraão não queria liberar, pastor Felipe, Ismael. Ele se apegou a Ismael. Ele já tinha o Isaac, mas Ismael também tinha uma representação na sua vida. E Deus está dizendo: Abraão, não dá para viver Isaac e Ismael. Ismael e Isaac. Ou é Isaac ou é Ismael. Ou é Ismael ou é Isaac. E Deus está dizendo: fica tranquilo, coloca Ismael nas tuas mãos,
porque Isaac já está na sua. Aleluia. Coloque este problema na mão de Deus. Você errou, mas coloca na mão de Deus. Dessa situação Deus vai cuidar. Deus está dizendo: libera o problema. Eu vou velar por essa situação, mas não deixa Ismael ofuscar a alegria do Isaac. Quantos estão entendendo? Levante a tua mão. Quantos têm promessa de vitória? Fique de pé em nome de Jesus. Só você que quer viver o Isaac de Deus na sua vida. Chorimicovas terra manto cominácia. Choi ramandorimicandarai. Larimicovas terra manto querimihai. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Abre o profundo do seu íntimo, da sua alma. Deixa dilatar. Deixa o Espírito Santo lhe transportar a um nível de graça e de consciência extraordinário. O tempo de Ismael findou na sua vida. O tempo de dor findou na sua vida. Deus está dizendo: viva o teu Isaac, viva o teu milagre, viva a tua promessa. Aquilo que impede a bênção de Deus ter livre acesso na sua vida, Deus está dizendo: eu arranco hoje.